seus olhinhos ciganos nos meus sonhos. Eu quero você minha vida inteira, como doce mania. Fosse qualquer maneira, eu queria você assim como é, sem mentir nem dizer o que não quiser. Eu quero você. Atitude Popular. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa a partir de agora aqui na Rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar. Transmissão pela Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio, a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, ao blog da Dilma, que está compartilhando o programa aí, você que já fez ou está fazendo o mesmo agora, desde o início do programa, aí na sua página do Facebook, na sua página pessoal. A todos, a todas, obrigado pelo carinho, tá? Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes, apresentação dela, Marina Valente, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Hoje, terça-feira, comentários com Antônio e Bia Pino. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Agora são 10 horas, mais 3 minutos, Fortaleza, Ceará, Brasil. E o comando é dela, Marina Valente, retornando. Bom dia. Bom dia, olha eu aqui de novo. Vez ou outra fica assim, intercalando com o Souza Júnior. Bem-vinda novamente. Mas é que ontem eu tive que, sei lá, espetada. Eu tô mais espetada que rato de laboratório, Jonathan. Tá bom de pirulito, como diz aqui o bom nordestino. Eu acho que de tanto procurar, os médicos vão encontrar alguma coisa. Mas estamos aqui de novo, semana aí de feriado, que a gente vai enfrentar aí um pouquinho de descanso, um pouquinho, para quem é de fé, um pouquinho de religiosidade, Semana Santa, tudo tranquilo, tudo indo. Vamos que vamos, porque a luta é grande. Nessa terça-feira a gente vai receber o supervisor técnico do Diese, Reginaldo Aguiar, que vai conversar com a gente sobre a inflação, a economia no governo Temer, como é que tá, porque a gente não escuta mais falar da economia nesse país, né? Tipo assim, morreu. Só servia para jogar contra a Dilma. E também entender um pouquinho, eu queria conversar, vou aproveitar que a gente tem um economista, já que a gente é péssimo nessas coisas, né, Biapino? Comunicar. Matemáticas e contas não são comigo, mas a gente vai aproveitar a presença dele para entender alguns conceitos de economia também, Reginaldo. Porque de vez em quando ela é usada para jogar contra, sabe? A gente não entende, então passa uma perna pra gente na comunicação. Então vou fazer algumas perguntas nesse sentido. Mas seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia a todos e todas, né? Mais uma vez aqui no programa Democracia no Ar. E vamos ao debate. E nós estamos com os nossos comentaristas aqui de todas as terças-feiras. Radialista Antônio e Biapino. Bom dia, Biapino. Bom dia, Marina, bom dia, Reginaldo, bom dia a todos. E um abraço e os agradecimentos a todas as rádios que estão nos vários municípios retransmitindo esse programa. Vamos lá. E acho que vocês aqui da produção fizeram mais uma vez uma coisa muito importante. O Reginaldo é um grande economista e, além do mais, é engajado. Ele optou ficar do lado daqueles que a economia, se fosse realmente socialista, serviria plenamente. De modo que eu dou os parabéns ao Reginaldo, e eu tenho uma admiração imensa pelo Reginaldo, pelo grau de conhecimento, o grau de responsabilidade e de ligação que ele tem com
com o movimento social, com o sindicato, com as pessoas que mais precisam da economia para garantir o bem-estar. Porque a economia ela só é importante se for para servir os homens todos e as mulheres também. Se for para servir apenas 10% da sociedade, então não teria, teoricamente, não teria valor nenhum. Verdade, Biapino. Profunda esse seu pensamento aí sobre economia, porque ela realmente não nos pertence nem enquanto ciência, nem enquanto utilização a nosso favor. Bom, a gente também, no programa de hoje, está lamentando a perda, né, de mais um músico que teve uma importância dentro da cultura popular. Eu e o Biapino queria fazer uma fala sobre isso, eu acho mais do que justo, então eu vou pedir a você que faça aí a homenagem. Não, eu na verdade vim pensando em pedir aqui a produção para no final rodar uma músicazinha dele que eu acho linda, Adeus Marina, que eu já vou embora. Mas não deu mais tempo de colocar aqui na grade. Mas era um cantor muito legal, é do interior do estado do Ceará, muito simples, cantou essas coisas simples do povo e faleceu, infelizmente, já estava com a idade um pouco avançada. Eu particularmente queria tanto bem a ele. Fui lá no velório, no Teatro José de Alencar, tinha muitos músicos populares, muitas pessoas, de modo que, em respeito à cultura e os nossos artistas do estado do Ceará, o programa Democracia no Ar, do movimento Democracia Participativa, que somos nós que fazemos essa luta do povo, luta por cultura, luta por melhores condições de vida e de trabalho. Assim, a gente sente muito e deseja a família que encontre força para poder superar a perda, e a cultura do Ceará perdeu materialmente a pessoa, mas ficou culturalmente, ficou aí um grande legado. Você falou e não disse o nome do Messias. Você disse. Não disse não. Messias Holanda. O Messias Holanda. Messias Holanda. Eu trabalhei... fiquei esperando, achei que ele estava fazendo um suspense. Me desculpe, eu tinha, a minha mente gravou aqui que você teria, mas você disse que foi um grande músico, o grande músico Messias Holanda. Eu quis deixar para você a homenagem. Tá Criou bom. um suspense, mas tudo bem. Vamos que vamos. Obrigada a vocês que estão aí curtindo, compartilhando, e não deixem de comentar. O programa de ontem bombou em compartilhamento, mais de 211 compartilhamentos. Hoje a gente, vamos ver se a gente consegue bater o recorde, se a nossa cutis é tão bonita quanto a de Souza Júnior. Não sei. Mas enfim, não deixem de curtir, comentar, compartilhar o programa. Afinal de contas, vocês também são comentaristas. Bom dia a vocês também que estão acompanhando através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos populares. Vamos para o nosso giro de notícias, Jonathan Neto? Vamos sim. Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. Em apenas 10 minutos, a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre decidiu nessa segunda-feira, ontem, em Porto Alegre, rejeitar o último recurso do ex-presidente Lula na segunda instância contra a confirmação da condenação no caso do triplex do Guarujá, que não é dele. E a decisão, como esperado, aliás, como obviamente que deve acontecer, foi por unanimidade. 3-0, não tem nem emoção na história. Não houve sustentação oral da defesa nem da acusação, e os desembargadores João Pedro Gerbrand Neto, relator da Lava Jato no TRF4, Leandro Palce e Vitor Laus votaram rapidamente. No acórdão, sentença do colegiado, em que confirmou a condenação de Lula, também determinou que o juiz Sérgio Moro, da primeira instância, fosse notificado para que pudesse ordenar a execução provisória de pena. Mas o plenário do STF havia concedido na semana passada um salvo-conduto que garante a liberdade de Lula até pelo menos dia 4 de abril, quando está marcado o julgamento de habeas corpus preventivo do ex-presidente. Atitude Popular. Giro de notícias. A diretoria da Mulher Trabalhadora do Sindicato Mova-se convida todas as trabalhadoras do Hospital Geral Mental para participar da palestra Assédio Moral e Violência contra a Mulher, ministrada pela advogada Raquel Andrade. O evento será nesta terça-feira, dia 27, às 10 horas, na referida unidade hospitalar. Contamos com a sua presença. Atitude Popular. Giro de notícias.
Recém-lançada pela Netflix, a série O Mecanismo é dirigida por José Padilha e vem sendo alvo de críticas devido às distorções e manipulações de diálogos e situações que têm como objetivo detratar os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos do PT. Para a ex-presidenta, a série que retrata a Operação Lava Jato traz uma visão distorcida da história com tons típicos do fascismo latente no país. Segundo ela, Padilha não reproduz fake news, as ditas notícias falsas, ele as cria. Numa série baseada em fatos reais, o cineasta José Padilha incorre na distorção da realidade e na propagação de mentiras de toda a sorte para atacar a mim, o presidente Lula, diz Dilma, em nota publicada nas redes sociais e em seu site nesse domingo, dia 25 de março. E eu vou abrir um parênteses nessa notícia porque é um nojo. Bom, a esquerda brasileira está se manifestando, muita gente está cancelando, inclusive, sua assinatura na Netflix, e algumas pessoas estão dizendo que é besteira, que não vale a pena. Eu não sei, não, eu adoro a nossa indignação seletiva também de esquerda, sabe, subir a pina. Tipo assim, não, eu vou cancelar minha Netflix, perder meu Orange New Black, meu Black Mirror, ou sei lá o que da vida, e aí eu vou criar uma desculpa para não ter uma atitude de luta e vou continuar mantendo a Netflix, porque afinal de contas, meu interesse toca nesse sentido. Gente, não é uma coisa simples, não. Ah, mas é porque só a classe média assiste. Não é. A garotada toda assiste, o pessoal os universitários assistem. E você sustentar uma questão como essa é a mesma coisa, tá certo? Que dá dando sustento ideológico para uma Rede Globo da vida. A intenção da série, que está fazendo propaganda no Brasil inteiro, inclusive em ponto de ônibus, em tudo quanto é canto, é dar sustentação ideológica numa criação de uma nova narrativa do golpe, inclusive botando a fala do Jucá na boca de um personagem que lembra o Lula, né? Que seria o Lula na história, mas ele é covarde de não dizer que é o Lula, né? Uma tentativa, inclusive de caráter internacional, de mostrar para o resto do mundo e para o povo brasileiro que a história não foi o que foi, tá certo? Existe um limite para a liberdade criativa do cara. Ele não está criando nada, ele está distorcendo fatos. Ele não é uma ficção, é uma distorção descarada de fatos, né? Porque ele não está criando a história ela aconteceu, só que com os personagens fazendo coisa trocada. E é a mesma coisa que os Estados Unidos, aliás, que eu já disse isso hoje, desde que Hollywood faz, tá certo? Quer pegar, botar o russo bandido, o mexicano traficante, tá certo? E construir narrativas de interesses outros para sustentação de golpes, para sustentação e derrubada de governos, né? E prolongamento de um sistema golpista no nosso país. Então vamos tomar vergonha na cara? Troca, vem em outro canto. Eu também assinava Netflix, adoro as séries, muitas delas são muito boas, mas a gente tem que começar a tomar atitude, fazer que nem os franceses falam lá nos interior, só compra o queijo do vizinho, pode ser mais caro, mas eu estou sustentando o meu governo e o meu povo. É assim que os franceses fazem, a gente tem que estar na hora de a gente aprender a fazer isso, tomar vergonha na cara. Vambora. Democracia no ar. Biapino, ainda voltando nas coisas loucas que acontecem no nosso país, a caravana do Lula no Sul, diferente do resto do país, está sendo recebida, logicamente, por uns elementos fascistas de alto grau, né? Que partiram para agressão, pedrada, taca coisa. Só não... tacar a mãe, né? Tacar a mãe, né? Enfim, estão fazendo as gracinhas que o Sul adora fazer vez ou outra para passar vergonha. Queria que você comentasse sobre isso. O estado do Rio Grande do Sul tem uma característica que eu não sei, porque a gente não consegue ler todo mundo que escreve, mas se ainda não escrever é preciso o sociólogo pensar um pouco. Ele é formado a partir da migração de muitos alemães. E tem uma veia muito fascista no Rio Grande do Sul. Eu vou contar aqui uma história para vocês. Numa determinada comunidade, há 20 anos, numa determinada comunidade lá no Rio Grande do Sul, tinha 2 candidatos a vereadores, todos 2 do PT. Um era branco e o outro negro.
Sabe quantos votos o negro tirou? 11 votos. E na mesma comunidade o branco tirou quase 3 mil votos. Todos dois de movimentos sociais. Há uma ideia no Rio Grande do Sul muito forte de separar o Rio Grande do Sul do Brasil e criar a República de Los Pampas. De modo que tem esse perfil. No Brasil tem um ideário fascista formado em todos os estados, mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, esse ideário é muito forte. O Lula, para ficar bem claro, foi muito bem recebido nessa caravana pelo Sul, teve uma participação popular muito grande. Entretanto, teve também uma resistência muito grande, o que é muito natural, porque o Brasil é um país grande, um país com regiões distintas, com linguajares distintos e pensamentos. Eu me lembro muito, Marina e Reginaldo, lá nos Estados Unidos, quando o presidente Abraham Lincoln ganhou as eleições em 1860 e assumiu em 1861, aconteceu um movimento raivoso da direita, puxada pelos brancos, e ocorreu uma grande guerra, que é chamada Guerra Civil Americana ou a Guerra da Secessão. Essa guerra durou 5 anos. E depois que a direita perdeu, eles formaram 2 organizações criminosas, a Ku Klux Klan e parece que Rosa Mística, se eu não estou enganado. Pode ser que eu esteja enganado. Então essas 2 organizações mataram juntas muita gente e ainda hoje matam, inclusive queimado. Então a direita é assim, e por incrível que pareça, essa grande guerra que matou 750 mil pessoas e deixou mais de 1 milhão mutilada, foi do governo de um dos melhores presidentes de todo esse continente americano, envolvendo América do Norte, América Central e América do Sul. Abraham Lincoln é exatamente um exemplo extraordinário de um grande governante que pensou muito no desenvolvimento da América e em contemplar as pessoas. Então eu vejo mais ou menos assim um fenômeno social, mas Rio Grande do Sul tem essa grande característica. Bom, eu ia já fazer a minha primeira pergunta, mas o nosso produtor Sérgio Antônio entrou aqui nos comentários, Reginaldo, dando um tapinha nele mesmo aqui nas costas, ó. Parabéns ao programa Democracia no Ar pela participação do Reginaldo Aguiar Rousseff e Antônio Ibiapino. Aproveitando, Reginaldo, se o PIB cresce mais quando tem eventos negativos na sociedade, será que ele foi um bom critério quando utilizado pelas centrais como parâmetro para o salário mínimo? Vou tentar explicar aqui a pergunta do nosso produtor. Mas para o cálculo do PIB, né, Reginaldo, entra tudo que é positivo, que é negativo, não importa o que, né? Então, por exemplo, se há um aumento do câncer, e aí você tem um aumento de uso de medicamentos, de acesso a hospitais, a seguro de saúde, isso entra lá no jogo do PIB. Ou seja, nem sempre que é tudo que é legal entra no jogo, né? Então, a pergunta do Esdras é se ele é um parâmetro que também, né, entra nas questões negativas da humanidade, dos países, da sociedade, se ele é um bom parâmetro para estar entrando aqui no cálculo do salário mínimo. Nessa política de salário mínimo que foi gestada, diga-se de passagem que isso não foi um ato de boa vontade do governo Lula, isso foi fruto de pressão do movimento sindical, né? Todo mundo sabia que o salário mínimo era muito baixo, precisava ser modificado, o patronato também tinha acordo com relação a isso, mas você tinha que criar um critério e que isso não deixasse assim na tese do rei bom. No dia que entra um presidente bom, aumenta o salário mínimo, aí entra um presidente mau, cai. Então, para que não ficasse à mercê disso, dado que existia esse consenso de que ele deveria subir, criou-se uma regra. Aí, para criar essa regra, foi uma coisa que teve que ser muito discutida, né? Muito ajudou o Conselho Tripartite
que foi criada a nível de Ministério do Trabalho, onde tinha governo, tinha centrais sindicais, tinha aposentados e o patronato. Sentaram os quatro e começaram a discutir. Várias propostas surgiram, inclusive, de que o crescimento do salário mínimo deveria ser dado pelo PIB per capita. O que é o PIB per capita? Você pega o PIB e divide pela população geral. Ora, aí à medida que essa população crescesse, você iria aumentando o PIB. A gente ia levar pelo menos mais 500 anos para poder levar o PIB a um valor mais significativo. Mas aí a sensibilidade do presidente Lula disse, não, vamos colocar o PIB consolidado, quanto a economia cresceu, garante a reposição da inflação e vamos tirar a database de maio, a cada ano você vai reduzindo um mês para trazê-la para janeiro, para você equilibrar com o orçamento da Previdência, que ele é de janeiro a dezembro. E por isso que o salário mínimo está sendo reajustado agora em janeiro. O que é preciso ressaltar é pressão popular, diálogo social na sociedade que exige democracia, respeito à diferença das pessoas. E você colocou um componente econômico, não só uma variável política. Por decisão minha, o PIB é tanto. Não. Você tem a reposição da inflação e o que a economia crescer é justo que vá para o salário mínimo e você dá um bolsão de consumo mínimo se é que se quer ter um país em condições de decência, assemelhado aos países que a gente vê mundo afora, que tem uma sociedade justa, uma sociedade bonita, na Europa, nos Estados Unidos. É necessário que você tenha um padrão mínimo de consumo para que as pessoas possam poder, que as pessoas possam consumir e ter dignidade em padrões mínimos, tá? Essa que era a proposta. Mas recentemente, nos 2 últimos anos, a variação do mínimo que foi dada, por exemplo, foi menor do que a inflação, tanto no ano de 2018 quanto no ano de 2017. Bom, só explicando, porque a gente às vezes joga essas siglas e não entra, né? O PIB, um resumo mais simples, ele significa Produto Interno Bruto, né? É uma sigla para Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que é produzido, né, Reginaldo, por um país. Enfim, o John Kennedy Ribeiro está dando bom dia aqui pra gente. Bom dia, John Kennedy. A Aline Oliveira está falando parabéns pelo lindo programa, obrigada. E o Souza Júnior, nosso diretor-geral, está dizendo: ontem o programa Democracia no Ar, através do nosso convidado, professor Regis Lopes, que ministra a disciplina da História da UFC, foi muito esclarecedor sobre o significado da história do golpe de 2016. Hoje teremos a oportunidade de entender melhor o golpe sob o aspecto econômico com o competente economista do Diese do Ceará, Reginaldo Aguiar. Bem-vindo ao programa e vamos ao debate. Gente, desculpa, quando eu ainda tô batatinha, vocês estão percebendo aqui que a gripe ainda reina. Aí quando eu tenho que ler uma coisa muito extensa, eu fico blá, 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 blá. Mas eu espero que vocês estejam me entendendo. Quer comentar um pouco, Ibiapina? O Reginaldo, é claro que explica com propriedade técnica essas questões, eu entendo que o pessoal compreendeu. Mas o meu comentário vai mais para a questão, em vez de técnica, política. Assim, o Brasil é um país muito grande. É um país que tem... É o 5º país maior do mundo. E em terra contínua é o 4º. É um país grande demais e muito rico. E muito livre de problemas naturais. Né? Não tem terremoto aqui, não tem catástrofe nenhuma. Se plantando tudo dá. Pois é, um país assim. E nós não podemos admitir que um país como esse, as pessoas passam fome, Jonathan. Como é que as pessoas passam fome nesse país? Como é que se tem tanta favela nesse país? Por que não tem um programa de construção de casa própria? Por que não tem? Por que as pessoas têm que ir morar em favela? Sem água, sem esgoto, sem dignidade nenhuma. Às vezes as pessoas moram em 2 quartinhos, aí você tem 4 filhos, por falta de conhecimento, de educação, de saber. Até assim, a vida conjugal do casal expõe.
né, a inocência das crianças, a dignidade, o respeito. E essas crianças têm uma tendência a estar próximo da marginalidade, porque o homem é um produto do meio. Então a Marina explicou muito bem aqui. Ela disse, olha, quando se ganha mais, se compra mais. Né? O capitalismo, o que o capitalismo pensa? É na sociabilidade das pessoas? Não, é no lucro das empresas. Agora, para você lucrar, você precisa produzir e vender. E se vende para quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não pode comprar. Quer dizer, eles trabalham até mesmo contra a lógica deles. Se você tem um salário mínimo maior, você pode comprar mais. Se pode comprar mais, desenvolve mais a economia. O Lula trabalhou muito nesse sentido. O salário mínimo ajudou muito. E teve também um componente, viu, Reginaldo, que foi aquela ideia do PT de trazer, de já fazer neste ano, ou seja, no exercício, nós estamos por exemplo, em 2018. Então, antes do ano futuro, você já coloca no orçamento da União, ou seja, no orçamento do país, a previsão para o salário mínimo. Por que isso, pessoal? Porque o salário mínimo não é pago somente pelas empresas, não. Empresa de castanha, paga o salário mínimo às mulheres que trabalham na castanha. O comércio, paga o salário mínimo às comerciárias, mais uma comissão. Não. As prefeituras, os estados pagam também o salário mínimo para os servidores, para o gari. Entendeu? Boa parte desses trabalhadores do serviço público recebe o salário mínimo. Então, o Estado brasileiro também paga o Estado mínimo. As prefeituras têm que ter um planejamento para pagar o salário mínimo e o Estado tem que ter um planejamento para pagar o Estado mínimo. Por isso, o orçamento do salário mínimo do ano de 2019 já se planeja nesse ano. Eu acho que isso foi muito importante, muito importante. O Raimundo Donato está dando parabéns aqui pra gente. A gente já está no momento do nosso break. Eu vou fazer a troca ali do meu produtor com o meu locutor. E a gente continua depois do intervalo. É com você, Jonathan Neto. Democracia no ar. É isso, cheguei a tempo. Bem, você está ouvindo, conferindo, curtindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM aí na sua grade, no decorrer da sua programação local em Boa Viagem, vai reprisar esse programa para você que está conferindo na íntegra, tá bom? Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE do Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. A todos, a todas, muito obrigado por fazer replicar e reverberar esse programa. O Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Peço a você mais um minutinho do seu precioso tempo e a gente volta com a segunda parte de hoje do programa. Só um minutinho. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Espaço Parlamentar Popular. A voz de quem luta no parlamento em favor dos interesses populares. Alô Parlamentar. Chico Lopes. A intervenção federal no Rio de Janeiro foi uma tentativa de mostrar ação e melhorar a imagem do governo Temer, rejeitado por 97% da população. Mas o deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, alerta que só discurso não adianta. O governo precisa garantir orçamento para a segurança. O orçamento tem que prever, seja ele estadual ou federal, o orçamento para a segurança, que é um dos setores mais importantes. O deputado retratou quais são as maiores demandas do público diante dos problemas com a criminalidade crescente. Portanto, é necessário que nós tenhamos lei mais rápida
e que tenha mais também pessoas na rua que tem que ser mais duro com esse tipo de comportamento na sociedade. Espaço Parlamentar Popular. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Agora são 10h31. Segunda parte do programa está começando, ao comando dela, Marina Valente. E não sou só eu que tô batatinha, não. O Jonathan agora, pra ler o break, quase. Tô fanhoso demais. Vamos nos recuperar aí na Semana Santa. Vamos sim. Reginaldo, tem uma coisa que eu li uma vez sobre a economia que tem relação com a forma como ela é colocada pela imprensa. E como a imprensa inventa termos ou aceita termos inventados com muita facilidade para explicar ou tentar tornar fácil coisas que não são, né? Então chega o ministro da Economia, sabe que ninguém da imprensa brasileira está preparado para falar de economia ou tem formação para falar de economia, inventa um termo da vida, como inventaram, por exemplo, a tal da pedalada, né? E convencem a grande imprensa que simplesmente só reproduz aquela termologia, aquela linguagem. E sempre me incomodou isso, assim como me incomoda que, por exemplo, quando tem um aumento do pão, a explicação técnica para o aumento do pão está lá na página de economia. Mas a notícia sobre o aumento está nas outras páginas, Nacional, né? Cidade, enfim, então a gente só sabe. E como a página de economia do jornal são páginas de difícil leitura, o povo na grande maioria não entende o que está acontecendo. Ele só sabe que a porcaria do pão vai aumentar, mas ele não sabe de onde veio e como aconteceu. Queria entender se a economia poderia ser uma ciência mais acessível às pessoas, né, dentro da dimensão dela, se ela pode, de alguma forma, através de como ela é colocada, ser manipulada para interesses políticos, né, interesses de governo, e como a imprensa usa esse jogo da economia para sustentar coisas como, por exemplo, sustentou o golpe, né, porque, de certa forma, o discurso golpista passou pela questão da economia do país. Bem, mau uso do dado, distorção do dado, isso está claro, e aí fica aquela coisa mais complicada. A grande mídia, ela usa dado de forma muito distorcida, dizem muita bobagem, muita gente muito despreparada falando de economia, cometendo erros grosseiros. O que me deixa triste é que tem uma tecnocracia que sabe e que comenta. Entre nós a gente vê muita conversa: olha, tu viu que aquilo ali que fulano falou, olha, isso aqui está errado, olha, está distorcendo o dado. A questão é que isso não tem, esses gritos não têm eco na sociedade. E a institucionalidade das outras entidades deveriam estar reclamando sobre isso e não fazem nada, não existe pressão. Por exemplo, você chegou aqui falando desse problema da Netflix. Se isso fosse um outro país, certamente os consumidores, quando chegasse para reclamar lá, eles iam pedir desculpa e tiravam. A gente escuta comentários sobre isso por conta de um comentário infeliz de um jornalista num canal de TV americano. Aqui você comete todo absurdo e não tem nada, tá? Por exemplo, o Conselho Regional de Economia era um que deveria, eu acho que está omisso nessa questão. Órgãos da sociedade, como o CNBB também pode perfeitamente se posicionar e dizer: olha, isso aqui é um absurdo, estão usando informação de forma errada e tal. Mas fica todo mundo muito quieto, aí é mentira, vira verdade, aí você não tem como esclarecer a sociedade, tá? E assim, eu acho que esse grau de tolerância com que a sociedade brasileira aceita o atual estado das artes é o que está me deixando mais preocupado. Porque você dá uma sustentação e você começa a vender na sociedade que essa proposta que o governo Temer está vendendo. Hoje eu escutei comentário de manhã, tá? O que eu fico assim é porque, na minha visão, mesmo que você olhe por uma linha de pensamento diferente da minha, que é o que está colocado, eu não estou vendo nada de novidade. Algum crescimento que a economia está tendo
é porque os números já caíram a níveis que ele tem dificuldade de ter quedas mais significativas. A economia estabilizou embaixo e ela vai ficar arquejando, porque ela não tem centro dinâmico que faça com que ela venha a ter pujança. Para fazer isso, o que é que o governo vai fazer? Vai pegar o patrimônio do povo brasileiro, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Sistema Eletrobras, empresas que têm rentabilidade, empresas que que são patrimônio do povo brasileiro, vão ser doadas ao patronato, e assim você vai dizer que vai gerar dinâmica econômica. Bem, o que é que isso vai ter de impacto no resto do país? Muito pouco. Você quer ver uma prova? A comemoração que deram para o PIB agora que cresceu, a última taxa registrada de 1%, você sabe de onde foi que foi puxado? Pelo crescimento da exportação de soja e pelo crescimento da exportação de milho. Jonathan Neto, meu querido, me diga qual é a importância que tem o aumento da exportação de soja e de milho para o município de Madalena, que está nos retransmitindo agora. Absolutamente nada. Qual o impacto que isso vai ter aqui em Fortaleza? Nada. Então, isso não é forma de você divulgar informação e esclarecer, aliás, desesclarecendo a população, mas defendendo uma política perversa, né? E escondendo coisas que vão ter uma implicação enorme. Eu não acredito que essa questão que está colocada, assim, o governo Temer não montou uma dinastia, tomou o governo de assalto, montou uma política aí que é muito conhecida, nós estamos vendo mais do mesmo. As características da economia brasileira e a inserção mundial da economia brasileira, ela tem características absolutamente diferentes da forma com que a Europa e os Estados Unidos foi formado, de como eles montaram a economia deles, de modo que a irresponsabilidade está passando do limite. O preço que a sociedade brasileira vai pagar pelos erros que estão sendo cometidos agora vão ser enormes, né? E de reversão bastante complicada, né? Acho até que o governo Temer, já sabendo disso, está indo às raias da inconsequência, fechando os olhos, sem ter a menor preocupação com o que vai transformar a economia para frente. De modo que eu não vejo um futuro para esse país muito diferente do que, por exemplo, hoje está passando na Argentina. Um país sem dinâmica, sem controle, que não pode dar... Aí chegando o governo popular que chegar, ele vai ter muita dificuldade de dar respostas para essa sociedade que vai estar mais carente, precisando de mais apoio na condução de suas vidas. Reginaldo, esse início de ano, o Diese produziu uma série de pesquisas, ele costuma ter uma produção bem extensa, principalmente porque é um período que tem grandes campanhas salariais, né? Vocês fazem o acompanhamento. Algumas delas deixaram de ser produzidas, como a questão do emprego e desemprego, que, né, no Ceará, enfim, sabe-se lá porque um governo progressista não entende a importância disso, ou pelo menos que se diz progressista não entende a importância disso. Mas já dá para dar uma dimensão, pelo que você está falando, do que vem por aí, né? Mas o que está dando de dimensão nas campanhas salariais, né? E eu queria também saber de você... se dentro das maquiagens que o governo está fazendo, né, dos dados econômicos que estão sendo noticiados pela imprensa, aliás, dados de desemprego também, porque era cara de pau dizer que o desemprego aumentou e isso vai gerar emprego. Nunca vi uma lógica. Fugiu da lógica total para uma criação de texto, de matéria. Então eu queria que vocês também dissessem pra gente assim, o que a gente de repente não está enxergando, né? E que está sendo maquiado. E o que a sociedade de repente não está enxergando, e o que está sendo refletido nas campanhas salariais, no andamento das campanhas salariais. Vou dar alguns toques aqui de imprensa. Eu, quando vou conversar com os sindicatos, eu tenho uma preocupação. Eu não faço análise de curto prazo. Não existe isso de você, por exemplo, olhar para a inflação e dizer, olha, do mês de fevereiro para o mês de março, a inflação cresceu 0, tal, é o melhor número da série desde 2012. Isso não existe.
Para você olhar isso, você tem que ver tendência e puxar uma série de longo prazo para ver se você, para que lado a economia está indo. Você pega as taxas de desemprego crescendo do jeito que está crescendo, o emprego formal caindo e você comemorando os dados. Ora, foram gerados 1.000 empregos no mês de março, os dados que o Ministério do Trabalho... Cara, não é assim. Tá? Então, a imprensa está toda pautada sempre no sentido de pegar um pequeno factoide aqui e transformar assim. Você vem com a taxa de desemprego crescendo desde 2014. Isso se intensifica quando começa as tentativas do impeachment, quando tem o golpe pior. E aí você pega o resultado de um mês, aí vem dizer que parece que você nega tudo que tem para trás e diz, não, agora a economia já resolveu a vida e está tudo andando. Meses seguidos isso está acontecendo. Então, o primeiro recado para a imprensa: não façam isso, principalmente os jornalistas que têm responsabilidade. Não, isso não é raciocínio. E segundo, para as pessoas, não vamos ser besta que uma queda, uma variação do número de um mês vai negar tudo que a gente viveu para trás também. Ninguém precisa ser bobo. Isso com relação à inflação, isso com relação a PIB, isso com relação a emprego, né, saldo do CAGED, isso também com relação à elevação das taxas de desemprego. E mais um toque: número, ele nunca segue, como diz o Buzz Lightyear, para o infinito e além. Ele sobe, vai até certo ponto e lá ele para. A economia, ela tem uma capacidade que vai até certo ponto. Como também ela cai até certo nível, porque você tem um colchão básico de consumo e que, não sendo no caso de uma guerra, um problema na economia muito grande, ela passa abaixo disso, né? Mas não é o que está colocado. E a economia, ela vai tender, a tendência dela é, você baixa até certo número e você fica oscilando aqui embaixo, dado que não tem nenhum modelo dinâmico, porque você tem uma economia que está combalida já há anos, caindo, quedas acumuladas na faixa de 8% do PIB, né? E você tem taxa de desemprego muito alta, uma taxa de investimento muito baixa para gerar novos postos de trabalho e dar dinamismo nessa economia. E você tem um consumo ainda muito precarizado, porque a renda das pessoas cai e o emprego aumenta pelo emprego precário. Olha aqui que coisa louca. O que está crescendo não é um emprego com cobertura social, que dá condição da pessoa ter 13º, que a pessoa pode ter férias, que ela tem contribuição para a Previdência. Esse emprego não está crescendo, não está em moda. O que está crescendo é um emprego precário. O Ministério do Trabalho já está começando a divulgar, né, e estimular, monitorando as elevações da taxa de contratação por trabalho intermitente, em que a pessoa trabalha algumas horas por dia e que certamente nem vai. E aí sim, com essa moda crescendo, certamente nós vamos ter déficit na Previdência, porque não tem contribuição para lá. Você trabalha menos horas, você vai poder ganhar menos do que um salário mínimo por mês, e isso não são elementos que a gente, qualquer cidadão, dando bom uso da razão, ele vai saber que esse tipo de elemento combinado não vai gerar desenvolvimento e não vai colocar o país para frente. Agora, nós, principalmente aqui no Nordeste, temos uma máxima na qual nós fomos criados, né? É que ela diz que se você vê um tatu em cima de um toco, alguém colocou ele lá, porque tatu não sobe em toco. Então, quando você vê a imprensa calada ou divulgando um pequeno número num mês para dizer que a vida está ganha, quando você vê a economia combalida como está, quando você vê o aumento do emprego precário, que você vê todo mundo achando isso muito razoável, isso deve ter algo por trás. E a gente tem que estimular aquilo que eu vi na época em que eu fui formado, que a gente era muito formado no sentido de ter uma visão crítica da vida. Os elementos que estão colocados não estão convencendo ninguém, está todo mundo calado. Essa capacidade crítica que a sociedade tem que voltar a dizer, porque eu sei que ela sabe, mas ela não fala. Então está passando da hora de nós começarmos a colocar nossa capacidade crítica e tentar entender o que é esse tatu em cima do toco,
Por que se está defendendo um modelo econômico tão injusto, que não traz desenvolvimento, que segue na contramão do que a gente vinha vivendo antes? Por exemplo, uma vez soltaram um boato que ia acabar com o Bolsa Família. Foi uma confusão nas agências da Caixa Econômica. Agora estamos retirando o Bolsa Família de todo mundo e todo mundo está muito quieto. Por que ninguém chia? Está passando da hora de a gente começar a expressar a nossa indignação com o modelo que não funciona. Como o comandante Biapino falou aqui no princípio, né? Eu até anotei, que eu achei essa definição dele muito bárbara, né? Economia só serve se for para todos. Se você criar um modelo que gere dinâmica econômica e altas rentabilidades de lucro para banco e para grandes investidores, grandes empresários e outra, que não são nem grandes empregadores. O setor industrial tá passando, o papel que a indústria tem em qualquer país é fundamental. A indústria brasileira, desde a década de 70, que ela vem passando por um processo muito complicado por conta dessa inserção da economia brasileira no mundo. Ou vocês acham que é permitido ao Brasil você acessar os grandes mercados consumidores no ramo industrial? Não. Para nós só é permitido nós ficarmos produzindo laranja, soja, frango, insumo para a grande indústria de fora. Esse é o nosso papel. Para romper essa barreira é um esforço muito grande, e o que nós estamos vendo acontecer no Brasil, por exemplo, na indústria, que é onde você tem os salários melhores, você tem um peso maior, você tem valor agregado maior, você tem empregos melhores, mais qualificação. Nós estamos vendo a indústria brasileira ser enterrada. E o que a gente está vendo crescer é exatamente o setor de serviços. Envolvido nesse escândalo, né? Justamente as empresas que estavam começando a ter inserção nacional, que eram a questão alimentícia e a questão das construtoras, né? Das empresas de construção, todas elas foram destruídas. Francamente golpeadas. Eu quero até, sobre o que a Marina está falando, lembrar para o mundo uma coisa. Todo mundo conhece o Fusca. Vocês sabem quem é o autor dele, quem foi que pediu que fizessem aquele carro? Foi a Alemanha nazista. Para quem não sabe, o Fusca é um carro de guerra. Por isso que o vidro traseiro dele tinha uma coluna no meio. Hoje o vidro é completo, mas ele antigamente tinha, exatamente porque se levasse um tiro ou um tombo, você não quebraria todo o vidro traseiro, né? Então ele é cheio de detalhe disso. Puxa, a guerra acabou, todo mundo é contra o nazismo. Perfeito, ninguém destruiu a Volkswagen. Você foi atrás do Hitler, de quem era apoiador daquilo, e tudo bem. Nós temos aqui um problema com a questão da Operação Carne é Fraca. Poxa, se tem algum fiscal ou empresário maquiando coisa, fazendo algo de errado, cadeia nele. Isso ninguém nunca disse sim. Agora você não precisa quebrar as indústrias que nós temos. Pegue seus controladores, mande para a jaula, tire todos e preserve as empresas. Não é interessante para nós perdermos o mercado que se conquistou a duríssimas penas, num mercado competitivíssimo, onde nós temos temos boa capacidade de inserção, tá? Não é razoável que as grandes construtoras brasileiras, né, o segundo canal do Panamá foi ganho por uma empresa brasileira. Bem, se tem problema com seu controlador e quem quer que seja, jaula, lá que é o lugar desse pessoal. Mas aí, você pegar todo o patrimônio de engenharia que está guardado junto dessas empresas e jogar no mar, isso vai fazer com que amanhã nós venhamos a contratar uma empresa de fora para fazer a obra aqui, depois ela vai embora e a tecnologia daquilo não fica com esse país mais. E aí tem as coisas engraçadas, para dar rentabilidade, dizendo que o Brasil não pode ter estatais, porque isso é um problema, papapá. Você pega o sistema Eletrobras e diz, vamos privatizar. Com quem? Com a empresa estatal chinesa. A estatal chinesa acerta melhor do que a estatal brasileira. Quando você diz, olha, empresas brasileiras não podem participar porque estão com problema com a justiça, com relação à Operação Lava Jato, ou algum outro problema tal que tem, então tudo bem. Então vamos chamar empresas internacionais. Quando você puxa essas empresas, elas estão cheias de problema com a justiça dos seus países de origem. Então, quando o cara tem problema lá fora, pode. A daqui, ninguém está defendendo o erro. Mas essa separação entre não
detonar a economia brasileira e você punir a quem cometeu qualquer tipo de delito, é algo que nós estamos absolutamente amadores, se a gente for analisar. Bem, notoriamente isso aqui pode ser que tenha muita gente ruim, mas gente besta não tem. Isso serve a interesse de alguém. Exatamente o que se está colocando em nome da moralidade não é moralizar nada, é atender a alguns interesses esquisitos, que essa é a pulga que eu deixo atrás da orelha para todo mundo de agora em diante começar a olhar de uma forma mais crítica e não ficar só assistindo o que nós estamos vendo e não há de contemplação que nós estamos vendo na sociedade absolutamente parada. A Fátima Soares Leal tá dando bom dia e tá dizendo que tá falando de governador Valadares, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais! E tá dizendo, governador vergonhoso esse do golpista. Nosso poder aquisitivo está diminuindo. É verdade, cada vez que eu vou no mercado agora é uma coisa a menos, viu? Ah, tá brabo. Não sei. Antigamente as pessoas reclamavam sobre isso. Hoje em dia continua tudo na mesma. O Democracia Participativa comentando, que eu suspeito de ser Souza Júnior de novo em minha vida, tá dizendo o seguinte: quando a política de aumento real do salário mínimo foi instituída ainda no primeiro governo Lula, houve uma grita geral da direita dizendo que as prefeituras iam quebrar. Não quebraram, pois não conseguiram ou não queriam enxergar que a valorização do salário se reverte no fortalecimento do mercado interno. Não é apenas gastos, pois alimenta o ciclo da economia interna e foi uma das vertentes para impedir que a crise do capitalismo de então chegasse no Brasil como uma marolinha. Você, Reginaldo, poderia explicar melhor isso? Posso. Para quem... anota aí, meninada. Depois eu mando pro Democracia no Ar o dado correto. Eu peguei o salário mínimo de julho de 94, que foi a data onde nasce o Plano Real, e corrigi pela inflação de lá até agora. Eu tenho esse dado, está com alguns meses, tem alguma defasagem, mas ele seria hoje algo em torno de, anota aí, R$350, alguma coisa parecida com isso. O salário mínimo, que hoje é 954, ele não valeria R$400 se tivesse sido corrigido só pela inflação. E aí, os argumentos é exatamente esse que o ouvinte nos mandou. Se aumentar o salário mínimo, as prefeituras do interior, do Nordeste vão quebrar. Se aumentar, as empresas também não vão poder pagar. Aí, depois de várias tentativas infrutíferas de justificar o injustificável, vieram com a pá de cal. Não, mas agora, se aumentar o salário mínimo, vai quebrar a Previdência. Não foi assim? Cada vez que vinha com um blefe, aí esse aqui não colou, aí mandava outro, né? Mandaram agora a conta para os aposentados, que eles iam quebrar o Brasil, né? Quer dizer, isso são tentativas de você transformar a vítima em vilão, tá? Não é pagando um salário de R$350 ou R$400 que nós iríamos resolver os problemas da economia brasileira. Agora, se nós estivéssemos seguindo essa lógica de pagar só R$400, 350, qual seria a pressão que nós teríamos sobre os níveis de violência que já estão enormes? Quais seriam os níveis de pobreza que a gente ia estar tratando, questão de trabalho infantil e a pressão em instrumentos de saúde pública, de educação e estrutura de lazer que nós íamos estar conduzindo? Será que o país estava melhor por conta disso? Ou um país que estava pagando salário de 800, 900 e que estava gerando mais emprego, que estava gerando mais consumo e dando toda uma dinâmica, que é o que está faltando hoje na economia brasileira? O país perdeu o dinamismo, ele não tem demanda, está todo mundo com expectativa muito ruim, ninguém quer comprar nada, ninguém quer trocar carro, ninguém quer comprar casa, ninguém entra em financiamento, porque o futuro está tão incerto que as pessoas estão todas recolhidas e com medo de fazer qualquer tipo de gasto. E isso vai fazendo com que a economia ande para trás. Nós não estamos acreditando no futuro, por isso as pessoas se previnem, né, se resguardam com medo. E nós estamos, a partir desse modelo que está sendo novamente colocado na economia brasileira, você está fazendo com que as pessoas, ao invés de criarem confiança e irem para frente, elas
entendam também. Aí assim, se a maioria da população não se interessa, pode ter certeza que o empresariado não tira o olho dos jornais. Eles têm consultorias experimentadas que estão passando essas informações, né? E a prova é tanto que, se eles estivessem acreditando, as taxas de investimento tinham subido. Por que não sobe? Porque o próprio empresariado está dizendo: eu não acredito nisso aqui. Se eu não acredito nisso aqui, eu não vou investir, eu vou só manter o que eu tenho devagarinho. E é por isso que o PIB cresceu mais por aumento de consumo, e aí você dá uma utilização da capacidade instalada da economia maior, e você não tem estímulo nenhum para poder aumentar investimento, porque você diz: se eu tinha 10 máquinas, estou operando só com 5, eu vou operando com essas aqui, não vou investir em mais. Exatamente porque a economia está toda retraída, está toda com medo. E aí você faz, nesses momentos, a tradição brasileira é você pegar exatamente os mais desprotegidos, que sejam população de velhos, de crianças, de mulheres, e você venha a atacar seus direitos, que é exatamente a preocupação que a Constituição de 88 tinha. E ela pegava parte das verbas do orçamento e vinculava para esses setores mais frágeis, exatamente, quer dizer, amanhã vai ter um problema nesse país e vão tirar dinheiro da alimentação escolar para poder passar para banco. Por isso a gente vincula. E aí você está tendo todo um desmonte da Constituição brasileira, exatamente para atender esse desejo de lucro, principalmente do grande capital. Comandante Ibiapino. Resumindo, a gente sempre se lasca, né, Ibiapino? Só comentar, Ibiapino, vamos lá. Respire. Vamos lá. É porque chega a dar. Ô, Jonathan, a gente não sabe se a gente corta o expulso depois de ouvir umas coisas dessas. O Reinaldo falou muitos tópicos da questão da economia, todos muito significativos, em minha opinião. Portanto, para comentar dá um trabalho imenso, porque você dá vontade de falar de uma coisa, de outra e tal. Então eu vou dar aqui uns beliscãozinhos em algumas coisas. Ele falou uma coisa que eu achei interessante: ninguém deve ser besta. E falou do tatu no toco. Tem duas no Brasil, nós temos o tatu e o peba. São duas espécies diferentes, muito parecidas. Aqui no interior do estado do Ceará, Reinaldo, um rapaz vinha numa moto e viu de longe, ele viu um pebinha ali no asfalto. Aí ele foi freando a moto e tal, mas passou do peba, não deu para frear antes. Passou um pedaço assim, 50 metros. Aí correu para pegar o peba. E quando chegou, o bichinho estava amarrado, as pernas e as mãos. Por isso ele não podia correr, estava na beira do asfalto. Mas quando ele segurou o peba, o ladrão estava escondido no mato, correu em cima da moto dele, que ele tinha deixado ligado, e foi embora. Ele ficou com o peba na mão. Então, Reginaldo, o Galileu Galilei disse que todas as leis são fáceis de ser percebidas. O problema é compreendê-las antes delas terem sido elaboradas. Todas as verdades, né? É fácil de ser descoberto. Eu disse lei. Não, todas as verdades são fáceis de ser percebidas. O difícil é perceber antes de ter sido descoberta. Então, Reginaldo, o difícil é o bobo achar que não é bobo. Os caminhoneiros do Brasil, quando a gasolina era 2,60, 70, fizeram greve para apoiar a direita brasileira. E apoiar as grandes empresas norte-americanas, porque elas queriam comprar o pré-sal a preço de banana. O produto do pré-sal, ou seja, o petróleo lá do pré-sal, de uma camada lá embaixo do interior da terra, que é um poço de petróleo do tamanho do estado de Sergipe. Isso gera bilhões e bilhões para as empresas norte-americanas. Assim que os bobos fizeram as manifestações e as greves atrapalhando a economia brasileira para atrapalhar a Dilma, e quando aconteceu o golpe, o Zé Serra foi lá e vendeu o pré-sal. Zé Serra do PSDB. Entendem isso?
é difícil num país, meu caro Reginaldo, e amigos e amigas, companheiros aí dos demais municípios, um país que não se lê, que tem um índice grande de analfabetos. Próprios Estados Unidos fez uma pesquisa agora, neste ano que passou, no fim do ano que passou, 75% dos brasileiros nunca foram ao teatro e nem foram ao museu. Então isso é uma tragédia. Quanto mais existir bobo, maior são dois fenômenos. Qual é o primeiro fenômeno? Todo bobo é arrogante, porque como ele é burro, ele pensa que sabe tudo e o outro não sabe nada. E ele acredita na própria burrice dele. Ele é arrogante. Isso são estudos científicos, não é? E o segundo fenômeno que isso produz. Uma pessoa fez fez aí uma comparação parecida com a do Reginaldo, dizendo assim: se o pobre que é de direita fosse dinossauro, eles iam fazer festa para os asteroides. Os asteroides foi que caíram da Terra e aí gerou uma grande poeira, congelou o planeta, porque não tinha luz do sol, e acabou com os dinossauros. Foi isso que fizeram. Então, assim, Reginaldo, eu acho que você falou muitos tópicos muito importantes em relação à economia, acho que foram muito esclarecedores, e como o tempo para o comentarista, evidentemente, ele faz só uma abordagem ali, eu não poderia falar em todos os tópicos que você falou, mas assim, eu tenho certeza absoluta que o pessoal que está escutando, o pessoal compreendeu perfeitamente o que você fala. E Marina, me dê um segundo. Sim, dou. Aliás, deixa eu só entrar um parênteses, gente. Como eu tava com saudade de vocês, eu tô dando um chorinho grande hoje. Não sei se o Jonathan Neto já percebeu. Jonathan, meu Deus, ela não vai encerrar o programa. Vou logo dizendo que eu tô sequestrando vocês e tô levando um pouquinho mais além o programa hoje. Que eu, inclusive, ainda tenho mais uma pergunta para fazer aqui pro Reginaldo. Então, pode ir. Já fomos indisciplinados. Estrada. Mas, assim, como a sua figura de linguagem foi muito... Aliás, não foi nem figura. Como você encontrou um exemplo, e não foi figura, foi um exemplo. A imprensa burguesa, as empresas de comunicação, empresas capitalistas de comunicação, fizeram uma grande comemoração. O PIB aumentou, que beleza, Produto Interno Bruto aumentou. Aí o Reginaldo vem aqui, que é cientista, e diz: aumentou em duas coisas, né? Através do aumento da exportação, ou seja, da venda da soja do Brasil para fora, e do milho. Isso serve a quê? Na Madalena, na Boa Viagem, Xeramubim e em Fortaleza, porque você tem algum pé de soja os grandes plantadores de soja da região sul e sudeste e os grandes plantadores de milho fizeram grandes plantações com máquinas automáticas e tiveram uma produtividade muito elevada, por isso aumentou o PIB. E eles venderam esse produto para outros países, está dito de exportação, portanto, venderam para outros países fora do Brasil. E o dinheiro eles botaram no bolso, não serviu para a sociedade brasileira. Aí, quando a imprensa faz isso, caro ouvinte, ela está mentindo, ela está manipulando. Quando nós dizemos a imprensa é manipuladora, não pense que nós estamos falando com vingança ou com raiva da Rede Globo, porque isso é a maior porcaria em termos de comunicação que eu já vi na história da humanidade, pelo que li. Nós não estamos mentindo, nós estamos dizendo como é fácil manipular as pessoas através de meia-verdade. Porque dizer o PIB aumentou, aí tá dizendo, tá vendo? O Temer é legal, é isso que ela tá dizendo, olha, aumentou o PIB, tá vendo? Como o governo tem trabalhando? Que nada, gente. O PIB aumentou por isso, porque os grandes fazendeiros, latifundiários de regiões importantes do Brasil produziram com máquinas automáticas, venderam e esse dinheiro foi para o bolso dele e não serviu à sociedade. Então,
Eles mentiram, eles manipularam. A menos que a gente invada as fazendas e ocupe lá as piscinas que eles Tem mandaram. que fazer a construir com reforma esse dinheiro agrária. eles Tem não que fazer a trazem. reforma agrária. Vamos lá. O Daniel Bezerra está dizendo: comandante Biapino, parabéns pela luta em defesa do socialismo e do Brasil. Parabéns você também pela coordenação aí do Mídia Livre, que tem feito um trabalho extraordinário e tem feito um grande contraponto essa imprensa burguesa. Reginaldo, acho que as pessoas às vezes não percebem que a economia, ela, por ser uma ciência, ela tem uma forma de se olhar, né? De se enxergar. Você pode trabalhar a economia baseada num resultado voltado para a preocupação do ser humano, né? Do indivíduo. Ou você pode fazer economia de outras formas, né? Como muitos dos nossos governos já fizeram. E é interessante como quantidade de vezes na história do nosso país a gente teve ministros com soluções mirabolantes para resolver os nossos problemas, mas que não levavam em conta o fator humano, né? Por exemplo, um exemplo, né? O Sarney criou e incentivou as fiscais do Sarney, né? Aí foi todo mundo para o supermercado controlar os preços, né? Toda dona de casa desse país virou fiscal do Sarney, né? Aliás, dono e dono, que também já tinha naquela época, a gente já tinha evoluído um pouquinho, né? Iam lá e fiscalizavam, mas o que aconteceu? Os empresários tiraram os alimentos do mercado para poder jogar, né? E aí a gente vê um resultado que enfim, as pessoas não podem esperar, por exemplo, um congelamento de poupança, como alguns ministros já inventaram, o cara tem que comer, né? Então, por várias e diversas vezes, os economistas que tiveram ocupando cargos de ministérios no nosso país, Ministério da Fazenda e tal, criaram soluções mirabolantes que eram muito bonitas no papel, no concreto, nos números, mas quando iam para um confronto com a realidade, né, não se encaixavam. Me parece muito que o governo Temer, além de querer meter a gente num buraco que a gente nunca mais vai querer sair, não vai conseguir sair, pensa muito com as soluções loucas dele numa economia de papel, numa economia que não está pensando de forma alguma com a realidade do povo brasileiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre o pensamento da economia e a utilização, inclusive, de fatores econômicos que possam auxiliar o ser humano, o povo, né? Enfim, a nós. Gente, acho que você foi muito feliz que você citou a questão do plano cruzado. E economia é coisa séria, tá? Ela tem suas leis, suas regras, tá? E ela anda muito alinhada com política. Volta e meia, a economia quer dar o tom, a política vem e derruba. Aí quando a política negligencia seus princípios, a economia lhe impõe um castigo. Isso acontece em todo canto, em toda era. Mas a gente não pode observar o caso da economia brasileira, o que ela está passando, olhando só para dentro do Brasil. Porque esse não é um problema que deu só aqui. A América Latina, por exemplo, toda está seguindo a mesma tendência. Então, o primeiro princípio é como é que a vida está lá fora, né? Você vê agora, já soube que Cristina Kirchner também estão querendo prender, igual aconteceu aqui. Você vê o ataque que está sendo, a forçação de barra que está levando a Venezuela à questão que ela está colocada. Antigamente essa pressão era toda só em Cuba, né? E nós estamos vivendo um modelo que não é uma coisa só do nosso país. A outra coisa é que a gente tem que ver qual o papel no mundo que a economia brasileira está ligada. Nós estamos ligados à produção de equipamento de alta tecnologia, como tem do Vale do Silício. Nós temos tecnologia para satélite, para avião de caça. Nós não temos isso. O papel que nós estamos colocados é um papel de fornecedor de matéria-prima. Dentro desse cenário,
Quais são as alternativas? O que se constrói? Eu me lembro que no governo Dilma ela estava numa pressão com as montadoras que estão em São Paulo para que elas investissem mais em tecnologia, que a gente se apropriasse dessa tecnologia. Ora, você acha que o centro de inteligência, de ferramentaria da Volkswagen, que fica na Alemanha, porque a presidente brasileira vai querer, pode ser qualquer um, ela vai transferir o centro de tecnologia da Alemanha para o Brasil? Mas não vai mesmo, tá? Então, isso não quer dizer que a gente também esteja numa terra arrasada e que a gente deixe tudo se acabar. Nós temos que ver quais são as alternativas que tem com relação à produção industrial. Nós temos que ver o que é que tem dentro do Brasil que nós podemos começar a tocar a economia. Temos problema de saúde, é saneamento, pois vamos começar por aí. Então tem várias ideias que nós teríamos como fazer. Mas tem uma coisa que garante que a gente nunca consiga botar nada para rodar. Enquanto a taxa de juros e nós estivermos comprometendo parte significativa dos recursos da economia para pagar rentistas, nós não vamos conseguir isso. Esse é um fator que alguém vai ter que tocar em algum momento. Não vai ser por esse, aí como vai ser, se vai ser por acordo ou por ruptura, eu não sei. Mas que esse sim virou nosso grande problema e eu não estou vendo ninguém atacá-lo com a devida energia que venha a solucionar os problemas da economia brasileira. Então, taxa de juro, financiamento, como é que nós vamos tratar essa variável vai ser um dos grandes problemas. A coisa mais grave é que com as quedas de arrecadação que nós estamos tendo, né, temos que ter cuidado com uma coisa. Com as quedas que estão tendo de arrecadação, e tem certos gastos que você não tem como diminuir da noite para o dia, tá? Gastos do governo, e essa tal emenda constitucional 95, que é a antiga PEC da morte, ela está funcionando assim como quem vai numa escada rolante e tem uma faca de ponta aprontada de lá para cá. Porque com a queda da arrecadação, certamente que isso já era uma coisa que se previa quando essa PEC começou a ser colocada, né? Como também que ela ia se estender para os estados, e com a arrecadação caindo, certamente para o ano que vem, a dificuldade que se vai ter para poder fechar essas contas vai ser muito grande. Então o próximo governo vai ganhar um problemaço com relação a essa emenda na Constituição, né? A emenda constitucional 95, e vai fazer que o novo gestor, por definição, vá ter muita restrição para poder tocar qualquer projeto de desenvolvimento. A outra coisa que eu também quero alertar é sobre os níveis de inflação, que ainda estão muito baixos. Já soube hoje que tem projeções de mais baixa ainda, tá? Até um candidato popular começar a subir mais nas pesquisas. Aí nós vamos provavelmente passar pelo mesmo processo que a gente passou em 2002 para 2003. Toda vez que o presidente Lula subia nas pesquisas, dizia que o mundo ia se acabar e o dólar disparava e você começava a gerar desconforto na economia. Não, olha, ele subiu na pesquisa, agora o dólar disparou e a gente acabou o ano com o dólar a R$4. Isso também está colocado, nós corremos um risco muito grande de, por pressão do capital, a gente ter que induzir o país a votar num candidato de direita, né, e impor à população um castigo já bem maior do que ela está vivendo agora. Cuidado com os próximos meses. É um aviso aos ouvintes. Enfim, a gente na verdade está com uma audiência muito boa hoje, viu? O pessoal gostou da gente falando de economia de uma forma um pouco diferente. Ganhamos do Souza Júnior? Não ganhamos do Souza Júnior, porque ontem era um tema de polêmico, aí o povo gosta. Eu brinquei que nós íamos tentar ganhar do Souza, mas é uma boa audiência para se falar de economia e Biapino, porque geralmente o povo foge, né? E dizer que, tem muitas perguntas ainda que acho que a gente devia conversar, nós devíamos conversar ainda com o Reginaldo sobre esse processo mais do capital nesse momento, porque nós estamos vivendo mais
uma crise do sistema de produção, né, Reginaldo? Da questão do sistema fordista, eu acho que é um bom tema. Teríamos que comentar uma série de outras coisas, das campanhas que estão acontecendo, que estão vindo, enfim, entender um pouco mais a economia de uma forma geral, mas infelizmente a gente já está com o tempo bastante adiantado, então eu vou puxar, vamos ter que marcar outra, viu, Esdras? Tentar arrastá-lo, porque é difícil, pensa no nome difícil da arrastar para cá. E essas considerações finais, Ibiapino. Vou falar de duas coisinhas rápidas. O prefeito Roberto Cláudio fez uma campanha dizendo que ia aumentar o número de guarda municipal e que ia contribuir de forma significativa para a segurança. Os criminosos já queimaram a Regional 4, já fizeram algum nível de agressão em outro órgão da prefeitura e já queimaram o ônibus. 2 hoje. Hoje já caiu 2 ônibus, já foram queimados, olha aí. Eu não tinha nem sequer essa informação. Então, toda vez, meu amigo e minha amiga, que um prefeito fizer campanha dizendo que vai resolver problema de segurança, ele está mentindo, ele está lhe manipulando. Segurança é um papel do Estado e qualquer que seja um prefeito de capital com meia dúzia de guarda municipal sem ter o devido preparo não influenciará em nada, absolutamente nada. Segundo, manipulação. A Rede Globo está todo dia dizendo: a Venezuela é uma desgraça, o povo está saindo da Venezuela para vir para o Brasil. Se eu disser que é mentira da Globo, vocês vão dizer assim: mas rapaz, Ibiapino, tu é doido. Eu estou vendo as pessoas entrando no Brasil. Tá. Agora a manipulação não está nas pessoas entrando no Brasil. Todos os empresários da Venezuela, dirigido por Pedro Carmona, que está lá nos Estados Unidos, que era o presidente da Federação das Indústrias da Venezuela, fizeram um pacto de morte para não produzir produtos na Venezuela e deixar grande parte do povo da Venezuela passando fome. Por isso está tendo a crise. É uma pressão, e eu falei nisso, Reginaldo, porque você citou a Venezuela, muito grande, do capitalismo dos Estados Unidos, junto com os capitalistas dos Estados Unidos e da Venezuela, para complicar o governo da Venezuela, que tem pensado muito nos mais pobres. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença mais uma terça-feira aqui com a gente, Ibiapino. Considerações finais, Reginaldo Aguiar. Bom dia a todos e amanhã estaremos juntos de novo, militando, conspirando, organizando e aqui sim, informando e trazendo novas visões e capacidade crítica para nós construirmos a sociedade que a gente merece. Obrigada pela sua presença, Reginaldo. Obrigada a vocês que estiveram aí nos acompanhando até agora através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos populares. Muito obrigada a você que esteve compartilhando, curtindo e comentando via Facebook. O vídeo vai continuar aí. Vamos mandar para todo mundo, assim a gente vai furando um pouquinho a grande mídia. Não deixe também de participar aí da nossa rifa de um laptop, para a gente poder equipar melhor o Jonathan Neto aqui com os brinquedos novos, para a gente poder melhorar cada vez mais a nossa transmissão. Muito obrigado pela presença, pela participação e pelo carinho de sempre, e até amanhã. Beijo grande, é com você, Jonathan Neto. Democracia no ar. É isso, nós acabamos de ouvir, de ver, de conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, Oxô Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação Marina Valente, produção de Esdras Gomes, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto, comentários de hoje com o radialista Antônio Ibiapino. Sendo assim, agradecemos também as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM e 25 de Maio FM. Ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí do Facebook e você também que compartilhou e que com certeza vai compartilhar ainda este programa. Vai fazer reverberar muito e muito aí no Facebook. A todos, a todas, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente se vê, a gente se fala. Até lá. Democracia no ar. Atitude Popular. Sua